Olá, pessoal. Hoje é mais um Vem Que Pode, e eu vim conversar com vocês sobre humanizar-se, sobre como viver em sociedade de repente. Ai, como é que eu vou explicar isso? É, é complicado a gente querer dar uma métrica, né, para as pessoas de como viver em sociedade, até porque a gente não tem certeza. Cada um tá vivendo o seu momento, cada um tá vivendo a sua base. Hoje eu fiz um script para vocês. Hoje eu fiz um script, inclusive, falar sobre falar sobre o script, tá no script. Mas é que eu acredito que com o script ou sem script é indiferente, né? Porque o que eu quero passar para vocês é sempre algo que eu acredito de fato. E hoje eu queria falar sobre uma pessoa, não sobre uma pessoa específica, mas uma pessoa que você sabe, você conhece, uma pessoa que você está próximo. É aquela pessoa que você sabe que se você ligar, ela vai estar pronta para te atender, ela vai dar um jeito de arrumar um tempo de te atender. E isso pode ser qualquer pessoa. Às vezes a gente acaba dando esse cargo, né? Muito para a mãe, né? As mães já sofrem bastante com isso. Mas a gente acaba dando esse cargo para elas, mas nem sempre é preciso, é necessário, nem sempre vai ser uma mãe que vai estar ali. Mas a gente vive em sociedade e cada vez que a gente pensar que a gente precisa de alguém, ou que a pessoa precisa da gente, é impossível não pensar no amor de mãe. Porque o amor de mãe incondicional, eu vou falar de todas as mães, né? Teve mãe que mataram os filhos, mas isso também não quer dizer nada. E são casos à parte. Olha que eu vim trazer. Isso não estava no script. Mas vocês entendem que todas as pessoas na nossa volta, todas as pessoas do nosso meio, elas podem se tornar essa pessoa. A gente tratando os outros com gentileza, com carinho, tentando entender, não julgar no primeiro momento, não julgar. Sabe aquela história do santo que não bate? Essa é uma coisa que eu trago para mim por muito tempo, é uma coisa que eu jamais acreditei, jamais entendi o porquê que as pessoas falam isso, porque tu conhecer uma pessoa e o santo não bater, sem tu mesmo nem conhecer a pessoa, sem tu mesmo nem conversar com a pessoa, nem saber nada sobre a vida dela. Isso é uma coisa tão horrível, se for ver, se for a gente parar para pensar, porque todas as pessoas que eu conheço têm histórias incríveis para falar. Todas as pessoas que eu conheço têm histórias de vida que a gente às vezes jamais imaginaria. Jamais imaginaria a pessoa passando por algumas coisas. E, e isso que me trouxe aqui hoje, de certa forma, para trazer esse papo com vocês. Às vezes as pessoas na vida são duras demais, elas não acreditam nas outras, às vezes por medo de ser tolos, de se passarem por tolos. Óbvio que a gente não pode ser tolo, né? Eu, talvez mais que ninguém, saiba que não, a gente não precisa ser tolo para ser uma pessoa boa, honesta. Então, não tem porque a gente ter esse medo, a gente parar de acreditar nas pessoas. A gente não pode parar de acreditar nas pessoas, entende? E é engraçado porque acontecem fatos na vida da gente que nos levam a acreditar nas coisas, né? Eu não vou contar exemplos aqui da minha vida, porque se eu for falar da minha vida, eu teria que horas, horas. Mas a maioria dos meus amigos sabem que eu já vivi isso, me entendem, talvez alguns não entendam.
mas também são alguns que não fazem diferença às vezes. E, e é bom deixar claro isso para a gente mesmo, saber com quem a gente pode contar, saber. E eu acho que a questão que eu estava falando desse tolo não pode nos travar, não pode nos travar como pessoa, não pode fazer com que a gente desacredite do mundo, desacredite das pessoas, porque tem, às vezes, tu conhecer uma pessoa não vai te fazer um tolo, tu dar uma segunda chance para uma pessoa não vai te fazer um tolo. Claro, se tu vai dar a terceira chance, a quarta chance, a quinta chance, aí aí já é uma outra coisa, né? Aí hoje tem psicólogos que a gente pode procurar e conversar sobre. E o fato é que a psicologia é muito importante, né, para nossa vida. Quando de fato eu precisei, a psicologia estava lá para poder me tratar e entender coisas talvez que eu não entendia. Então, o que eu posso falar, o que eu queria passar com essa mensagem para vocês hoje? É para vocês lembrarem dessa pessoa, lembrarem, se vocês lembrarem por alguns segundos dessa pessoa que eu estava falando agora, que faria tudo para você que tem um amor incondicional, lembrarem um pouquinho dessa pessoa no dia. Esse dia seu já vai ser um pouco melhor. Você já vai viver com menos medo de ser tolo, acreditando um pouco mais de repente nas pessoas. E isso é incrível, porque a gente acaba tendo conexões que a gente jamais imaginaria. A gente acaba tendo entendimento das coisas que a gente não imaginaria ter. E esse é o recado que eu queria passar para vocês hoje. Acreditem nas pessoas. Não façam de um primeiro momento, de um primeiro contato, o único. Não deixem perder a pessoa, não deixem perder contato às vezes com as pessoas que vocês gostariam de conhecer. Não, também não deixe de dar um bom dia, talvez só porque você não vai ver aquela pessoa no outro dia. Não faz sentido, entende? Até porque a gente está vivendo hoje. Não é porque eu não conheço aquela pessoa, nunca vi aquela pessoa que eu não posso dar um bom dia para ela. Vocês entendem? E tudo na vida é política, né? E essa política da boa vizinhança é uma coisa que eu prego muito, que eu tento pregar muito, né? Meu vizinho, por mais que eu não conheça ele, ele tá ali. E não tem por que eu tratar mal, não tem por que eu não ser gentil, não ser educado, às vezes até carinhoso de alguma forma. Às vezes as pessoas até se espantam, mas porque não estão acostumadas, às vezes, com aquele tipo de atenção. E, e aí vocês ganham as pessoas, e aí vocês começam a ver que as pessoas de fato estão ali e às vezes só querem um bom dia. E você já deu o bom dia para aquela pessoa hoje. Tenha um bom dia. Não sei se vocês vão estar assistindo de manhã, de tarde, de noite. Meu nome é Fernando Urgante e esse é mais um Bem Que Pode. Até mais.